Continuando nosso curso sobre Mateus, capítulo 1 e 2, nós estamos já no capítulo 2. Se você perdeu alguma aula, retome na playlist do curso das narrativas da infância de Jesus. Aproveite. Dúvidas, comentários, sugestões, críticas, deixe aí embaixo. Se inscreva no canal e compartilhe também esse conteúdo. Vamos falar de Belém? Jesus nasceu em Belém? Herodes convocou todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo. A expressão em uso era os anciãos do povo, não escribas do povo. Provavelmente Mateus quer referir-se ao sinédrio, que era formado pelos sumos sacerdotes, pelos escribas e pelos anciãos do povo ou notáveis. Assim, todo Israel, por seus representantes mais qualificados, compromete-se na resposta a ser dada ao rei. Resposta autorizada porque se apoia na palavra profética de Miqueias, capítulo 5, versículo 11, a qual se acrescenta um elemento de 2 Samuel 5:2. És tu que serás chefe em Israel, e és tu que apacentarás meu povo Israel. Combinações de textos como este eram frequentes nas sinagogas. Citava-se com muita liberdade as palavras dos profetas, orquestrando-as com textos escolhidos aqui e ali. Textos fora do contexto até. Textos bíblicos com alguma afinidade eram agrupados de acordo com ela. Além disso, como os textos sagrados eram conhecidos quase de cor, a citação de uma passagem incluía muitas vezes uma alusão ao contexto de onde ela fora tirada. Este último ponto é muito importante. Detenhamos-nos um pouco porque temos aqui um bom exemplo do modo de ler e entender um texto bíblico na comunidade judeu-cristã de Mateus. O texto hebraico de Miqueias 5, 1-3 diz: E tu, Belém, Éfrata, muito pequena para seres contada entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que deve governar Israel até o tempo em que der à luz aquela que deve dar à luz. Ele permanecerá firme e apacentará seu rebanho. Já no contexto da sinagoga, este oráculo era tido como messiânico, assim como no Targum de Miqueias. Além disso, segundo o processo de atração dos elementos literários análogos, por uma espécie de magnetismo, o texto de Miqueias atraiu o de 2 Samuel 5:2 para o mesmo contexto messiânico. És tu que apacentarás meu povo. O nexo é o tema do pastor, tema que as sinagogas antigas apreciavam tanto que lhe consagravam um sábado inteiro com suas leituras bíblicas e sua homilia, mais ou menos como o domingo do bom pastor na liturgia romana. Era, pois, assim, era fácil para a comunidade judeu-cristã usar esse texto de Miqueias com seu harmônico, segundo Samuel, para mostrar sua atualização em Jesus Messias. A escolha de Miqueias se impunha ainda mais que aqui é mencionada aquela que deve dar à luz. Ora, constatamos que os 4 textos proféticos usados por Mateus, no capítulo 1 e 2, ou seja, Isaías 7:14, Miqueias 5:1-3, Oséias 11:1, Jeremias 31:1-15, falam todos eles de filho ou de menino. Veremos que também a enigmática citação em Mateus 2:23 entra nessa categoria. Temos assim aqui uma seleção de textos bíblicos reunidos para permitirem à comunidade de Mateus compreender fielmente o mistério de Jesus. Menino Jesus. Bastava o evangelista adaptar do melhor modo possível a citação bíblica ao caso concreto. Mateus substitui Éfrata por terra de Judá, para evitar confusão com a Belém do Norte, que lemos em Juízes 19. Não hesita também em mudar totalmente o sentido da frase de Miqueias, em vez de muito pequena para seres contada entre os clãs de Judá,
Mateus escreve: de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, a fim de exaltar melhor a cidade de Davi e de Jesus. Como podemos notar, judeus e judeus cristãos manejavam a escritura com a liberdade dos filhos de Deus diante de um bem de família, sem se escravizarem a uma leitura do tipo fundamentalista, da qual a época moderna nos oferece infelizmente numerosos exemplos. A exaltação da aldeia de Belém não era própria dos meios cristãos. Ainda na época de São Jerônimo, os judeus de Jerusalém esperavam a vinda do Messias no caminho de Belém. Eis um testemunho antigo e importante dessa crença, extraído do Talmud de Jerusalém, Tratado de Beracot. Um árabe perguntou a um lavrador judeu o nome do rei Messias. Menahem, o Consolador, respondeu o judeu. E o nome do pai dele? Ezequiá. De onde é ele? De Belém de Judá, a cidade real. Nota-se aqui a expressão Belém de Judá, alusão à condição messiânica da cidade de Davi, e até um começo de genealogia messiânica, como em Mateus 1:17. Ezequiá, porém, é desconhecido de Mateus. Então, os textos, os diversos temas presentes nessa narrativa de Mateus são o eco das reflexões alimentadas nas comunidades judeus cristãos da Síria, abertas às nações. Os pagãos já tinham direito de cidadania na igreja. E o evangelista não hesita em legitimar esta abertura universalista, narrando como os magos foram levados a Jesus. E, portanto, a igreja, desde o nascimento do Salvador. Nos Atos, Pedro abre as portas da igreja ao centurião romano Cornélio. Em Atos 9. Para Mateus, é Jesus mesmo e desde Belém que acolhe as nações. Por outro lado, a incompreensão de Jerusalém ilustra a ruptura já consumada entre Israel e a igreja. Depois da destruição do segundo templo em 70, daí por diante o campo da igreja é o mundo com suas potências terrestres e astrais, tão importantes na época. Mas os magos vêm inclinar-se diante da estrela e no conflito entre os reis Jesus e Herodes, a igreja afirma a certeza da vitória, apesar das ciladas e da perseguição que se anunciam. Agora temos que falar sobre a fuga para o Egito. No próximo vídeo, tá bom? Próxima aula, a fuga para o Egito. Mateus, capítulo 2, 13 e 15. Deus te abençoe e te fortaleça. A paz.